Uma realização da turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o José Wellington. Eu sou a Ana Beatriz. Estamos iniciando mais um Direito Pode, que é um projeto de extensão da Faculdade Univassouras do 6º período de Direito de Maricá. Isso aí, você tá nervosa, Bia? Tô muito nervosa, porque os nossos apresentadores dos outros episódios arrasaram. Isabel e Guilherme, os nossos apresentadores dos episódios 1 e 2 arrasaram com os convidados, então, a professora Patrícia. Fica fácil. Mas enfim, gente, sejam bem-vindos. Agradecemos a toda a turma, a todo mundo que está empenhado nesse projeto. Também ao nosso operador Johnny, que está nos auxiliando aqui. Tá? Toda a turma aí que está empenhada nesse projeto, o nosso coordenador, né, a direção da faculdade, enfim, todo mundo que está colaborando com esse projeto, nossa gratidão. Bia, e aonde que nosso podcast é transmitido? O nosso podcast é transmitido no YouTube, no Instagram e no Facebook. Novidade, no Spotify também, tá? Galerinha, então não tem desculpa para não assistir o Direito Pode, hein? E hoje nós estamos com uma convidada muito especial também e vamos falar sobre filiação socioafetiva. Bia? Sim, ela é advogada, especialista em direito do consumidor no nicho de direito bancário, pós-graduando em direito civil e empresarial e em direito processual civil, delegada de prerrogativas da OAB Maricá. Ela é membro das comissões da Jovem Advocacia da OAB Maricá, da Comissão de Direito Extrajudicial, secretária adjunta da Comissão, não é pouca coisa não, de Direito Multidisciplinar da ABA Maricá, coautora de livros, atuante no direito do trabalho, criminal e principalmente direito familiarista. Doutora Vanessa Morgado, seja muito bem-vinda ao Direito Pode. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Obrigada, bom dia a todos. Vanessa Morgado, aqui. Muito honrada pelo convite para falar sobre um tema que une afeto e direito, né? Que são dois pilares fundamentais para uma sociedade mais justa e inclusiva. Ótimo. É isso. E o Wellington, a gente preparou um mimozinho para dar para a doutora. Claro. Antes aqui, antecedendo a gravação aqui, já conversando, a doutora já falou bastante. Sim. Já deu para ver que tem uma desenvoltura maravilhosa, além de que vai falar muito pra gente de direito, então a gente não poderia deixar de presenteá-la com a nossa caneca do Direito Pode. Já vou entregar aqui com a água. Ai, muito obrigada. A doutora aqui, além de doutora, é a louca das canecas, gente. Amo caneca. Todo mundo gosta de uma canequinha. E ela fala bastante, gente, então tem que hidratar, né? Com certeza. Doutora, molhando a palavra. O podcast é seu, fica à vontade, tá? E para começar, fala pra gente aí o que é esse mistério aí, filiação socioafetiva. O que é isso? Vamos lá. A filiação socioafetiva, ela é, ao meu ver, assim, falando a grosso modo, tá? Nada mais é do que um reconhecimento. Porque o pai socioafetivo é aquele pai que criou, que educou, que subsistiu, mas ele não tem vínculo de sangue. Mas ele fez o papel de pai ou de mãe para aquela criança ou para aquele adolescente. E o Instituto do Reconhecimento da Paternidade ou da Maternidade, né, da filiação socioafetiva, é aonde o direito entra para permitir que aquele pai e aquela mãe exerça não só, de fato, o papel de pai e de mãe, mas também de direito, para que tanto o pai quanto a criança, ou a mãe e a criança, possam, de forma legal, exercer a paternidade ou a maternidade para aquele filho. Desde o momento que essa paternidade socioafetiva ela é reconhecida, gera para a criança todos os direitos de um filho biológico, assim como gera para o pai afetivo todos os deveres de um pai biológico ou de uma mãe biológica. Os mesmos direitos? Os mesmos direitos. Sem distinção entre o biológico? Sem distinção nenhuma. Direito ao nome, ao sobrenome, direito à pensão, direito à herança, direito a ter o nome dos avós, direito ao nome na certidão de nascimento da criança. Então, assim, é um avanço da legislação, né? Não foi um instituto que nasceu de uma lei
específica. A gente estava até conversando no caminho, eu e a Bia, sobre Bia contando dos casos da família dela, e eu também tenho um caso dessa questão da socioafetividade, que existe um vínculo afetivo, né, tanto em ambos casos que ela relatou e eu também, existe um vínculo afetivo, porém ainda não foi formalizado esse reconhecimento. E tem muita gente nessa, posso dizer, informalidade, né? Isso. Porque a pessoa tem um vínculo, considera aquela pessoa como pai, como mãe. Família, mas não tem A pessoa registro nem nada. Não maldou, né? Do benefício, dessa possibilidade. E Bia perguntou, tem legislação para isso? Isso é previsto no nosso Código Civil? Então, tem previsão sim, tem previsão no Código Civil, mas vamos lá. A previsão legal, ela tem uma linha do tempo, né? Essa previsão, ela veio com a Constituição de 88, que ela trouxe alguns princípios que possibilitaram esse marco que a gente vive hoje, que é da possibilidade de reconhecer um filho afetivo. Com isso, houve alguns provimentos do CNJ, o provimento 83, que trouxe de fato a regulamentação, né? A previsão, inclusive ditando as regras para de fato, né, para o procedimento ser realizado. Inclusive de forma extrajudicial, que é uma facilidade assim maravilhosa, que tira aquela questão do tempo e da burocracia, né? Porque é muito mais fácil você conseguir um acesso de algo administrativo do que judicial, porque às vezes você tem uma certa urgência para aquele reconhecimento, e o lapso temporal de um procedimento administrativo para um procedimento judicial às vezes é mais fácil chegar no registrador do cartório do que... Doutora, eu estava até conversando com o Wellington, uma situação que eu tenho um conhecido, que ele não se relaciona com mulheres que tenham filhos justamente por causa da socioafetividade. Ele tem medo de só se relacionar e já gerar o vínculo dele ter que dar pensão, ser pai, porque ele não se sente preparado em ser pai agora. O que a senhora acha sobre isso? Que é um tema confuso, que muitas pessoas não entendem, não procuram saber o que é realmente um vínculo? Mas essa pessoa aí, ela tá, eu acho que, não vou dizer evoluída, mas ela tem um conhecimento, porque ela não se relaciona com o medo de haver um vínculo ali afetivo. Então a pessoa... Eu acho que ela é um pouquinho, sei lá, meio complicada. Eu diria meio complicada. A minha opinião é meio... Pode gerar uma certa polêmica. Melhor não, polêmica não. Mas vamos lá. O vínculo socioafetivo, ele não é uma coisa banal. Então, assim, não vou namorar uma mulher que tem um filho porque eu vou ser obrigada a pagar pensão. Calma, gente, não é por aí. Vamos lá. Para você reconhecer um filho, socioafetivamente falando, é necessário alguns requisitos. São requisitos que não são discricionários, não. Você precisa cumprir de forma taxativa. Você precisa comprovar aquele vínculo afetivo. Você precisa comprovar a responsabilidade que você atuou de fato na vida daquela criança como um pai ou como uma mãe. Você subsistiu aquela criança, você deu amor àquela criança, você foi visto socialmente desempenhando o papel de pai ou de mãe para aquela criança. Só que, doutora, mas só o falar serve? Não. Todas principalmente de forma extrajudicial, falando de forma extrajudicial, focando nisso. Você precisa juntar o máximo de provas possível. Porque só o fato de você dizer que eu tô com a mãe da criança X há 10 anos, crio e quero reconhecer como pai socioafetivo. Mas e a relação dessa criança com esse pai? Como foi? Como se deu? Existiu, de fato, uma socioafetividade entre esse pai ou essa mãe e essa criança ou esse adolescente? Às vezes a criança só trata como padrasto e não tem vínculo de afetivo. Sim. Tanto que, para esse reconhecimento ser válido, a criança precisa aceitar. Sim.
Não pode ser, um desejo da mãe. Eu quero que ele seja o pai sócio-afetivo da minha filha. Sim. Opa, alto lá, não é por aí. A gente tem um problema aí. A pessoa deixa de se relacionar com o outro por medo de Sim, por isso que eu falei. Porque existem muitos dogmas dentro do direito, né? Tudo que é relacionado ao direito, existem aqueles achismos populares que a gente vem aqui, esse é um momento maravilhoso para desconstruir, para esclarecer com relação aos medos que geram os avanços do direito. Eu acho que essa pessoa é isso. Em questão de família. O mito, a falácia, não tem medo, aí ouve de um, ouve de outro. Não. Gente, é mito, tá? Ontem eu escutei uma coisa e eu achei interessante. Se você não quer ser reconhecido como um pai, você não aja como um pai. Haja como um padrasto. Não tem problema nenhum nisso, né? A criança às vezes tem um pai ou se não tem. Mas se você não quer que seja reconhecido esse vínculo, não haja como tal. Você vai buscar a criança na escola, vai participar das festas do dia dos pais. Você está ali alimentando todos os critérios de um possível reconhecimento. Então, se você não quer, você não haja como tal. Assim como tem a união estável, né? Se você não quer que seja reconhecido um vínculo da união estável... Vou te cortar. Só um pouquinho. Hoje você olha que... É diferente. Olha só, isso é muito importante. É diferente a questão da união estável para a filiação socioafetiva. Por quê? A união estável, independente da vontade das partes, uma vez você viveu com o intuito de constituir família, de forma pública, claro. marital, mas que essa pessoa independente da vontade de uma das partes, esse reconhecimento vai acontecer. Não da vontade, mas da forma de você agir. Então, se você não quer que seja constituída uma união estável, você não vai agir como tal, você vai agir como namorado. Formalizando? Não, mas age... Mas aí, mesmo assim, a mulher vai comprovar que teve um vínculo, que... Depende da forma... no caso de um litígio judicial, é isso? Sim. Mas preste atenção, uma coisa que tem que ficar muito clara nessa questão da socioafetividade é porque, vamos lá, a gente já vê... A doutora Patrícia fez um comentário sobre isso no podcast que ela gravou aqui. E isso é muito importante, gente. A situação de afetividade hoje está muito complicada. Porque as crianças estão sendo utilizadas como moeda de troca. Isso Exatamente. É um absurdo. Então, vamos lá. Existe a filiação biológica. Você imagina se isso vira o samba do crioulo doido e tudo que acontece com os filhos biológicos, esse pai, essa mãe desavisada, começar a utilizar a paternidade socioafetiva como moeda de troca. Tipo, um exemplo. Eu convivi com um fulaninho, meu filho tinha 1 ano, a gente separou, meu filho tinha 15. Ele vai ter que assumir a paternidade socioafetiva. Calma, não é bem assim. Porque senão isso, né, a gente vai passar uma imagem de que é dessa forma, maluca e ninguém vai se relacionar com ninguém. Entendeu? Então não é por aí. Então ele tem uma diferença, né? Foi um ponto importante que a senhora tocou. Não basta apenas a existência do vínculo, né, e os outros critérios. Precisa manifestar a vontade de ambos. Exatamente. A vontade de ambos é um dos pilares mais importantes. Os outros são questões jurídicas. Mas vamos lá, vamos pela coerência. Se a paternidade é socioafetiva, se não existe afeto, não existe paternidade. A palavra da criança também conta, né? Exatamente, o afeto é fundamental. Porque esse instituto, ele nasceu pelo afeto, unido ao direito. Então, se não existe afeto, não pode existir paternidade socioafetiva, ou maternidade socioafetiva, filiação socioafetiva. Se não existe afeto, não existe filiação socioafetiva. Doutora, e assim, geralmente é o genitor que pede o reconhecimento ou é a criança? Que se sente assim a vontade de ter o registro na... Geralmente é um consenso. É um consenso entre a família.
Aí muitas vezes a criança conversa com o pai ou com a Sim. mãe e fala, poxa, te amo, quero o seu nome na minha certidão, não quero, Ou não às quero vezes o seu questiona por nome. que eu não tenho o seu nome aqui, você é meu pai. Principalmente se tiver outro filho, Sim, um exemplo. sim. Entendi. Você é casada e ele já foi casado, se separaram, vocês resolveram casar de novo. Você já tem um filho, ele tem um filho. Vocês vão conviver na mesma casa. Sim. Ah, mamãe, por que o fulaninho tem o nome do meu pai e eu não tenho? Ou um outro exemplo. Você tem um filho, ele não tinha filhos, vocês casaram, você engravidou. O seu filho Vai ter com o seu marido vai ter o seu Sim. sobrenome e o sobrenome do seu marido. E aí o filho que você tinha de outro relacionamento cresce com aquele irmão. E aí o irmão tem um sobrenome dos dois e ele só tem o seu. Mãe, por que eu não tenho o sobrenome Sim. do meu pai e o meu irmão tem? Os porquês, né? Então existe Nessa fase. toda essa situação. Então, assim, são múltiplos casos, fatos que geram essa necessidade afetiva desse reconhecimento. Muitas vezes acontece por um benefício. Um exemplo, você tem uma Sim. promoção no trabalho. E aí você tem o seu filho biológico e o seu filho afetivo. Mas só quem vai ter direito ao que você ganhou, um exemplo, um Sim. plano de saúde, um plano dentário, é o seu filho de sangue, Isso biológico. registrado, né? Não, vamos lá. Porque se o filho Eu tô só falando da afetivo- necessidade dentro de casa. Sim, entendi. De ocorrer, de Ainda chegar não tendo reconhecimento. não tendo né? reconhecimento. Porque depois do reconhecimento, Depois os do mesmos reconhecimento, Os mesmos direitos, as mesmas todo mundo. coisas. Todo mundo é Todo filho. mundo tem direito a tudo, o pai não Todo vai mundo é poder dizer que filho. não tem pensão. E a gente fala, assim, eu digo a sociedade em si, fala muito, paternidade socioafetiva, só que não é paternidade só, né? Não, é filiação. Filiação. Pode ser tanto o pai quanto a Quanto a mãe. mãe. Pode haver duas mães no registro. Pode haver duas mães. E dois pais Pode também, haver né? dois pais Sim. no registro. Eu estou, inclusive, finalizando um artigo sobre esse tema, Legal. que vai falar, inclusive, de como isso funciona fora do Brasil. Interessante. Então, vai vem coisa boa por aí. Datas, tem datas? Tenho previsão Previsão. iníciozinho de abril, lá pro dia 10, tá mais ou menos. Tá pertinho. Eu É bom que a gente vai- disponibilizo, aviso Isso aí, quem quiser, com certeza. Eu mando um e-mail, eu mando por e-mail, Com certeza. ou acessa lá a publicação. E doutora, esse reconhecimento, ele... Porque existe muita gente que diz, eu fui criado por meu avô que desempenhou o papel de pai. Esse avô pode requerer esse reconhecimento? Então, administrativamente, em regra, não. Que fala sobre Em nascimento, regra, né? Não existe, não tem nada pacificado Sim. hoje que possibilite esse reconhecimento de pais. E até a legislação ela não fala sobre isso. Então vamos lá. Pode A gente acontecer. estava conversando muito omissa, né? A gente fala que pedir Deus deixou, né? Sim. A gente fala que pedir Deus que deixou. conta. Então, de repente, fazendo um pedido judicial, a depender da situação, pode ser que a gente consiga chegar. Sim. Mas hoje, previsão legal, artigo, tem provimento, expresso, né? expressamente não tem. Sim. Expressamente. E voltando lá, a pessoa atendendo aos critérios lá, não sendo. Mas também não tem proibição. Sim. Não Se tem. pedir, vai que... Não Sim. tem proibição. Então, e não tem previsão. Aham. Então, pedir Deus deixou. E as provas? A senhora já deu uma introduçãozinha de fotos e tal. O que realmente a senhora acha que pode auxiliar nesse procedimento para um possível deferimento desse pedido? Vamos lá. Requisitos: ser maior de 18 anos e ter o vínculo socioafetivo. E a criança também tem que querer. Então, Tá? manifestação de vontade, Requisito básico, né? manifestação de vontade de ambas as partes, Existência do vínculo. existência porque- do vínculo afetivo e ser maior de 18 anos. Com relação aos documentos que são necessários, além dos documentos de praxe, né, RG, CPF, certidão de nascimento de ambos, é necessário as provas específicas, preencher um formulário de requerimento, que a gente estava até conversando antes do início do podcast, é uma questão de cartório para cartório.
Tem cartórios... Isso é um procedimento extrajudicial. Tem cartórios que disponibilizam formulário próprio e tem cartórios que aceitam o advogado, né? Quando a pessoa estiver assistida, né, por um advogado, que ele leve lá a sua petição, solicitando, né? Requerendo o reconhecimento. Fora esses documentos que são padrões, o máximo de provas que a pessoa tiver, que seja apta a reconhecer, a comprovar aquele vínculo afetivo, é melhor. Porque essa documentação, esse requerimento, ele vai passar pelo crivo do tabelião e do Ministério Público. Sim. E essa questão de passar pelo Ministério Público independe da idade. Porque eu tive um caso muito recente de um reconhecimento socioafetivo que a menina tinha mais de 20 anos e o requerimento, né, o processo administrativo, ele foi para a MP. Teve que ir? Teve que ir. Foi o pai biológico, o pai afetivo, cada um levou algumas testemunhas. A registrada era maior de idade? Era maior de idade. E teve que levar os pais biológicos? Teve que levar. Só a mãe que não teve necessidade de ir. Sim. Porque a menina já era menor, mas também porque eu questionei. Porque o cartório, num primeiro momento... Mas é obrigado os pais biológicos irem a pessoa sendo maior de idade? Então, obrigado não é. Porque não tem previsão legal, né, na lei dizendo que o maior de idade precisa estar acompanhado do pai ou da mãe. Mas, quer dizer, do pai biológico ou da mãe biológica. Mas a gente vai pela urbanidade, né? Sim, quer resolver, né? Pra respeitar ali o trâmite. E sendo possível. Sendo possível, não tendo nenhum impedimento, não vamos brigar, vamos facilitar o processo. Até porque a gente está visando ali lidando com o sentimento do cliente, com a expectativa do cliente. Então você não vai levar para o cliente um problema. Ele não quer o problema, ele quer a solução. Sim. Então, se você vê que é impossível, meu pai biológico não fala mais com a minha mãe e o meu pai afetivo também não. Então, a gente tenta ver a possibilidade de uma anuência escrita, reconhecida firma, tudo direitinho. A senhora acompanhou esse caso? Acompanhei. E ela já está com a certidão. Foi maravilhoso. Legal. Demorou em torno de 1 mês e pouquinho. Nossa, rápido. Isso que eu queria dizer agora. A ação judicial é demorada sem ser a extrajudicial, no judiciário mesmo? Então, depende. Porque quando gera uma ação judicial, é porque existe um litígio. Ou houve uma fraude. Então, não é algo rápido. Ou tem Entendi. No extrajudicial só pode fazer acima de 12 anos, né? Acima de 12 anos. Sim. Ou a criança é menor de 12 e aí precisa de fato de um acompanhamento melhor, que exige todo um aparato do judiciário para acompanhar essa socioafetividade desse menor, dessa criança, porque uma criança com menos de 12 anos, ela não tem muito entendimento, muita clareza. Já uma criança de 12 anos não, já é mais... Já sabe. Doutora, esse é um procedimento extrajudicial que ele não precisa da presença de um advogado, não é isso? Não precisa. Mas é muito importante. A presença de um advogado. É importante, porque, por exemplo, se você vai sem um advogado para um cartório e o cartório fala assim, não, só pode com a mãe, o pai efetivo, as testemunhas, as fotos, não sei o que. Você guarda o documento e vai para casa. Aí desiste, né? Aí você não fala mais com a ex-esposa. Ou o pai biológico, ou o pai afetivo não fala mais, ou a mãe afetiva não fala mais. Aí como que você vai fazer? Você deixa de ter o reconhecimento, deixa de fazer com que aquela criança tenha direitos que ela tem, que ela adquiriu pela afetividade, por conta de burocracia. Então, a quebra da burocracia, só quem vai ter entendimento de causa, traquejo para lidar com essa situação é o profissional advogado. Sim. O civil ele não vai ter o domínio, o jogo de cintura para lidar com aquilo ali. De sentar, de conversar com o tabelião, doutora, não é assim, vamos lá, o que a gente pode fazer? E ter mais tato para lidar com isso, porque o cliente ele está emocionalmente envolvido com aquela questão. Então ele não vai conseguir pensar em situações. Porque, né, a gente quando está envolvido sentimentalmente, a racionalidade... E às vezes também o pai socioafetivo e o pai biológico não se dão, né?
Ainda tem essa questão. Mas a existência do vínculo. Mas aí se o cartório pede para chamar os dois para estar ali presente, tipo, gera um desconforto, uma situação que não é necessária. Exatamente. E esse procedimento, ele pode ser... Hoje a gente tem aí, no mundo dos cartórios, centrais que interligam os cartórios do Brasil todo. Então, assim, ainda há muito mito, como a questão, não pode botar duas mães, só pode dois pais, fruto do machismo, né? Tem muitos mitos. E hoje, com essas centrais que interligam os cartórios do Brasil todo, você pode dar entrada de onde você estiver. Então, você não precisa, o meu registro é do Rio, eu não preciso ir no Rio, se eu moro em São Paulo. Né? Então facilita isso e muita gente desconhece. Há controvérsias. Há controvérsias. Depende do cartório. Depende do cartório. Procura o cartório de Saquarema que você vai resolver. Depende do cartório. O cartório realmente é maravilhoso. Sim. Você consegue fazer muita coisa de forma online. Mas tem cartório que não. Por exemplo, nesse mesmo processo de sócio-afetividade que eu fiz, a minha cliente precisou de um documento da certidão, porque teve que fazer alguns outros documentos, porque ela ia viajar para fora do Brasil, ia casar fora e tal. Então precisaram de outras certidões, de outros documentos. E foi solicitado o documento digital do cartório, que o cartório enviasse a certidão digital, porque no exterior eles não aceitam documento físico, é digital. Já está bem avançado. Muito avançado. Mas precisa estar com a marca d'água do cartório, a assinatura digital do cartório, né? Tudo de forma digital. Não você pegar um documento digitalizar e mandar. É o cartório que tem que disponibilizar esse documento digital. E o cartório não tinha. Eita. Não tinha como fazer. Entra no online, pede online. O online não dava opção. E aí, como você faz? Nossa, aí não resolve, né? Depende do cartório. Não é uma receita, não é uma regra. Deveria, né? Mas infelizmente não é. Doutora, como você acha que a sociedade reagiu a esses temas de multiparentalidade? Você acha que ainda tem uma resistência? Olha, eu infelizmente sim. Principalmente bastante, tratando de homoafetividade, de família que fogem do padrão tradicional, né? As pessoas mais velhas, elas têm uma visão muito diferente. E não é que seja, a pessoa é ruim porque ela pensa... Não, é a criação. A gente vem de uma criação muito diferente. A sociedade mudou muito, 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 muito. Então, eu acho que sempre vai existir uma certa resistência, porque é muita informação, né? A gente, de 20 anos pra cá... avançando, mudando. Exatamente, de 20 anos pra cá, a gente teve muita mudança. Às vezes, até pra mim... Eu fico assim, caramba, é muita coisa, é muita evolução. Então, nem todo mundo consegue se adaptar no mesmo tempo. E assim, a gente tá focando bastante nos procedimentos extrajudiciais, porque são muito mais sérios, né, do que procedimento judicial. Tanto em um como em outro, a validade, os efeitos são os mesmos do reconhecimento judicial e extrajudicial? Os mesmos. E uma coisa que é importante, falar... o reconhecimento da filiação socioafetiva, ele é irrevogável. Isso é ótimo, porque às vezes, né? A não ser que tenha ocorrido alguma fraude, alguma irregularidade. Porque no reconhecimento de filho biológico espontâneo, suponhamos que você reconheceu aquele filho e não era seu filho, e depois você veio descobrir. É possível escolher a paternidade nesse caso. Sim, né? Mas aí é feito um DNA. Junta-se provas. O biológico. Vou contar um caso aqui. Vamos dividir em casos concretos. Lá em Saquarema, né? No cartório lá. Vou contar porque foi experiência minha, né? Onde eu trabalho. A gente fez um reconhecimento e não estavam assistidos de advogado. Não estavam. E no tabelião, sempre quando vem assistir advogado, ele orienta, não é obrigatório, não é regra, mas isso é muito bom para a parte e para a gente também.
E foi lá, compareceu o pai sócio afetivo. Eu acho que o registrado não tinha pai registral. Ele era menor de idade. Então foi lá a mãe biológica com o filho e com o pai, que era casado com a mãe, casado, e fizeram o requerimento, apresentaram todas as provas que tinha a existência do vínculo, documentalmente, né? Foi feita análise pelo tabelião, foram feitas entrevistas e deferido o reconhecimento. Foi averbado na certidão e emitida a certidão. Liguei para a pessoa, eu buscar a certidão, está pronta. A pessoa me chega no balcão do cartório, quando pega a certidão, começa a chorar. Por favor, não tem como desistir disso, não? Tinha existência de vínculo, porque passou pelo crivo do Ministério Público, por ser menor. Então, enfim, tinha tudo certinho. Porém, a mãe descobriu a traição e queria desistir. Então, é o caso que eu acabei de falar e que a Patrícia falou no outro podcast da moeda de troca. Sim. As pessoas estão com um mau hábito, gente. Pelo amor de Deus, Senhor, vou fazer um apelo. Gente, não façam isso. As crianças passam por situações por conta de maluquice dos pais. Você tem um filho, seja biológico ou afetivo, o relacionamento não foi legal com a mãe, nem que você contrate um advogado para poder conversar e tratar sobre as questões que envolvem a criança. Mas não façam moeda de troca. Sim. Isso é horrível. A criança sofre, cresce uma pessoa traumatizada e sabe-se lá o que pai ou que mãe que essa criança vai ser por conta desse trauma que os pais geraram, quando eram as pessoas que deveriam guardar, zelar, ter aquela criança ali como prioridade na vida. Sim. E usam a criança como moeda de troca. Eu particularmente acho um absurdo. Eu chamei e falei assim, mãezinha, a senhora foi coagida a vir aqui? Não. Realmente ele reconhecia o fulano como pai? Sim, ele é apaixonado pelo pai. Falei, então agora ele é pai. No registro. Não sei, não voltou mais, mas assim, aí a criança no meio disso... Ela que sofre, né? Eu estava conversando esses dias com uma amiga e a gente falando sobre vida de um modo geral. Eu não sei se é uma percepção só minha, tá? Mas as pessoas estão muito mais sensíveis psicologicamente. O psicológico do mundo como um todo, ele está totalmente abalado. As pessoas não estão conseguindo lidar com os seus sentimentos, com as suas frustrações, com as suas conquistas. Com os problemas que surgem. Está tudo muito à flor da pele. Sim. E as pessoas não estão conseguindo ter o controle de tudo isso que acontece na vida da gente, né? Seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida afetiva. Sim. Tá tudo muito assim. Então, acho que é esse descontrole psicológico que a humanidade vive hoje que está gerando essa loucura, esse caos. Esse problemão. Doutora, a gente recebeu uma pergunta aqui super quentinha e é assim: um tio quer reconhecer a filiação da sobrinha e foi impedido. Ele não pode registrar em nome dele? Não tem pai no registro? Não tem pai no registro? Não. Ela pode fazer... o que eu te falei, a paternidade socioafetiva pode resolver esse caso? Então, vamos lá. Desculpa, qual a idade da criança? Não. Eu não tenho como garantir que ela poderá ser resolvida. Mas existe sim uma possibilidade. Não é uma regra, eu não posso dizer não, com certeza. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Porém, de forma judicial. Primeiro porque é menor de idade. E segundo porque ele é tio e tal. Vamos lá. Mas considerando a questão da criança não ter pai biológico registrado, é uma possibilidade. Uma possibilidade, sim. É né? uma possibilidade. No caso, ele é tio, procurando um advogado. Ele é irmão da mãe? Irmão da mãe. Eu já vi caso, não é o correto, porque a pessoa está prestando uma declaração falsa quando a criança não tem pai no registro e uma pessoa que não é o pai biológico vai ao cartório e realiza o reconhecimento dizendo que é biológico e não é. Sim, e gente, isso acontece demais. Que problemão.
Nesse caso, eu acho que da pessoa aí nem daria pra pessoa mentir dessa forma, porque é tio, não tem como. Sim. Então, só judicial meio pra tentar, né? Sim, sim. E eu até me recordei de uma situação bem antiga até, tá? Bem antiga. De um avô que a neta dele, o pai biológico não registrou, não reconheceu, e ele conseguiu estar como pai afetivo na certidão. Eu trabalhava, eu era estagiária ainda. Ele conseguiu ser reconhecido como pai afetivo da neta, porque ele era militar e a neta precisava... Ele queria deixar a pensão para a neta. E como não tinha pai, o pai sumiu, ganhou o mundo, não quis saber da criança, não registrou e tal, ele conseguiu. Então, assim, é possível, não é uma regra não pacificada, porque, assim, mas... Tudo bem que ele é um avô, mas qual papel ele está desempenhando? De avô ou de pai? Então, eu acho que realmente... são casos concretos. Sim, mas... E são casos concretos. O direito, ele não é engessado. Sim. Mas não existe previsão legal. Gente, cria. Sim. A gente está aqui para criar teses, porque a situação, principalmente se tratando de direito de família, cada situação é uma situação específica, única, daquela família, daquela dor, daquele sentimento, e carrega uma história. E só porque aquela história nunca foi vivida, não consta no ordenamento jurídico, eu vou desistir porque não pode? Não pode sim. Tentar pedir, Deus deixou. É por isso que os professores da faculdade dizem que tudo depende. Tudo depende. A gente quer algo concreto, eles vão lá, depende. O que não é impedido é permitido. Então vamos tentar. Sim. Se a gente vai conseguir ou não, é uma outra história. É uma batalha que você vai travar e com seus argumentos, no momento que você cria uma tese que é inovadora, você tem base. Sim. Você tem argumento para fundamentar aquela tese, que ninguém vai ser maluco de criar uma tese no achismo sem ter embasamento nenhum. Então, se você tem uma tese robusta, que você consegue sustentar com prova, com base cabal, não tem por que não pedir. E, doutora, a gente já falou a questão da manifestação de vontade, que é muito importante. Só que eu já vi algumas discussões de que a existência do vínculo, a relação entre a genitora ou genitor e o pretenso genitor que deseja reconhecer se findou, porém a existência do vínculo de pai e filho existiu. É possível, ao menos, requerer de forma unilateral esse reconhecimento? Requerer. É possível, mas se a mãe, um exemplo, eles se separaram, ele criou um vínculo afetivo com a criança e ele quer fazer o reconhecimento da filiação socioafetiva. Mas a mãe não quer? Se a mãe não quiser, só judicialmente. Sim. Porque aí o papel que seria da mãe de conceder ali aquela permissão para ele reconhecer aquela criança como pai, passa para o juiz. Sim. O juiz vai analisar, junto com o Ministério Público, aquele caso concreto, se de fato aquele homem, né, aquele pai, ele tem vínculo afetivo com aquela criança, ele faz bem àquela criança, se aquela criança tem amor pelaquela pessoa, né, como pai, de fato, se ele subsiste a criança ou subsistiu pelo período que estava ali. Todas essas questões vão ser analisadas. Aí você vai ouvir testemunhas, parentes. Sim. E aí, se for de fato reconhecido que existiu um vínculo, independente da vontade da mãe... Sempre prevalecendo o interesse do menor. Né? O interesse do menor... o afeto, né? E se uma pessoa já adulta quer que o padrasto tenha o nome dele na certidão dela, ela pode fazer unilateralmente ou tem que ter a ver consentimento dele? Do pai? Do padrasto? Tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Não pode ser uma coisa só dela. Pode. Sabe por que não pode? Porque isso gera obrigações para ele. Então, no momento que, para ele ser, e não só pela questão da obrigação, porque se isso fosse possível, não seria uma filiação socioafetiva. Sim. Porque ela necessita do afeto. Para ser uma filiação socioafetiva, ela necessita do afeto. Se não tem afeto, não tem como ser. Teria que ser outro nome, né? Não daria para ser dessa forma. E nessa questão...
mais ainda, né, pelo fato das obrigações, porque o pai sócio-afetivo, ele assume vai ter todas as obrigações do pai biológico. Sim. Se houver uma briga, se houver uma separação, o pai, o pai sócio-afetivo, ele vai ter que pagar pensão. Sim. Ele vai ter que visitar o filho, ele vai ter direito a passar um Natal, um Ano Novo, ou uma férias, ou um aniversário. Isso impacta até num possível, tendo reconhecimento sido feito, numa possível uma demanda para resolver de guarda. Exatamente. Num futuro divórcio, ou separação, dissolução da união estável, isso vai ensejar regulamentação de guarda e visita, uma ação de alimentos, obviamente. Porque todos os direitos que se adquire na sócio-afetividade é igual, idêntico, sem tirar sem extinção do filho biológico. Chegou mais uma perguntinha aqui, Tá quente. Esse assunto tá maravilhoso. Super quente. A pergunta é: a paternidade socioafetiva pode ser reconhecida após a morte do padrasto judicialmente? Então, aí é uma outra questão. Porque não vai ter a manifestação da vontade do padrasto. Mas se ela tiver provas, de fato, ela pode sim requerer. Se esse reconhecimento vai ser concedido ou não, é o juiz quem vai dizer. Mas ela pode sim requerer. Daí, sendo reconhecido, ele se habilita como herdeiro. Como herdeiro. Mas aí... Mas esse tema é um pouquinho meio complicado, tá? Porque aí não é uma coisa tão fácil, não pode ser rápida. Pode ser aquele caso que você contou pra mim, né? Da senhora de 80 e poucos anos, que não tem filhos, e um menino, né? Um menino foi querer reconhecer ela como mãe, e os pais dele, né? Os pais biológicos, ele era aceita. Os pais anuíram, deram anuência lá. Só que é meio... tá com o juiz, tá anos. A mulher tem 80 e poucos anos, sozinha, não tem filhos, isso aí gera um... Não tem como comprova. E não tinha prova. Não tinha prova. Só manifestação de vontade. Gente, olha só. Não é usar a máquina judiciária pra maluquice. Para você conseguir, nesse caso específico, que o pai sócio-afetivo faleceu, um reconhecimento de vínculo sócio-afetivo, você precisa ter muita prova. Porque não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira. E principalmente se ele tem outros herdeiros, porque os herdeiros podem brigar, podem contestar. Sim. Então é uma ação para anos, para rolar assim muito tempo. Então, não é fácil, não. É uma briga gigante. Mais perguntas, Bia? Não, por enquanto não. Se deixar, a gente ficava aqui... Foi muito bom tê-la aqui conosco. Estamos quase chegando no final. Perspectiva para o futuro. É necessário ainda alguma legislação específica no nosso ordenamento jurídico? Sim. Precisa ser mais comentado também, né? Porque... precisa ser mais divulgado, precisa ser mais... você precisa ser revisto. Todas as... Tanto o Código Civil, quanto os provimentos do CNJ, eles já dão um respaldo bem legal. Mas considerando tudo que a gente vem tendo de mudança na sociedade, nas famílias como um todo, sempre vai existir a necessidade de fazer um ajustezinho daqui ou dali. Sim, com certeza. Porque não tem como. E para os nossos alunos de casa aí, para nós também, quem deseja seguir na área de direito de família e deseja atuar, né, nesses procedimentos aí, quais dicas, quais bizus aí a senhora dá pra gente? Então, o direito de família, você precisa gostar. Precisa gostar de gente. Sim. Você precisa ter empatia. Sensibilidade. Você precisa ter sensibilidade, porque você vai estar lidando literalmente com o sentimento de cada um. Então, não é você ter sensibilidade ao ponto de você chorar junto com ele. Não é isso. Acontece? Pode acontecer. Mas não é desse tipo de sensibilidade que eu tô falando. Eu falo no sentido de você respeitar a dor do outro, para que você consiga acolher aquela pessoa
E isso é uma forma, esse acolhimento, ele traz para o profissional a confiança do cliente. E, gente, eu sou muito suspeita para falar de direito de família, porque eu gosto demais. Dá para ser imparcial, doutora? Ou você dá uma diquinha, fala Até dá. Mas, assim, o certo é ser imparcial. Sim. Tem alguns momentos que é complicado. Principalmente quando envolve criança, né? Que você vê ali essa questão da moeda de troca. Sim. Isso é muito difícil. Mas a imparcialidade, ela precisa ter um limite. É uma linha muito tênue. Porque no momento que você dá uma opinião pessoal, você está quebrando ali a sua imparcialidade e você pode gerar um problema para você. Então tem que tomar cuidado com a imparcialidade, com a parcialidade, né? Se você ultrapassa essa linha, você pode gerar um problema para você ou para o seu escritório. Sim. Falando dessa empatia, sensibilidade, eu me lembrei de uma pessoa, uma professora querida nossa, que está apoiando o nosso projeto aí nas redes sociais, a professora Juliana. Que é uma calmaria de pessoa. Numa tranquilidade. Uma calmaria dela, mas uma profissional excelente, né? Maravilhosa. Nessa área também, especialista em mediação. Desses casos, então, de família. É uma profissional. Um beijo pra ela, né? Que ela assiste nossos episódios e divulga. Maravilhosa. Também não posso deixar de agradecer a Aba Maricá. Sim, com certeza. Eu cheguei aqui no podcast através da Aba. A Estena, diretora da Aba Maricá, maravilhosa. O que é a Aba? A Aba é a Associação Brasileira de Advogados. É um órgão maravilhoso que atua em favor dos advogados, promovendo conhecimento, interação, networking. Sim. Isso é maravilhoso, hein? E não é só para advogado não, tá? Estudante de direito pode. Interessante, hein, Wellington? Filiado da ABA. Aí, ó. Maravilhoso, abraço. Um beijo. Pela oportunidade. Estela Quintanilha, diretora da ABA Maricá. Abraço. Gente, foi isso, nosso terceiro episódio. Primeiro não estava aqui, estávamos maravilhosos, Isabel e Guilherme. Gratidão. Espero que vocês gostem desse episódio e aprendam, né, o que é para desmistificar os mitos que existem sobre esse tema. Bia, gratidão. Muito obrigada, doutora. É um tema, não sei se também mexe comigo, por isso que eu tô aqui. Mas enfim, gratidão mesmo pela sua participação aqui com a gente. Com certeza vai ser de fundamental aprendizado para todos aí. Gente, para finalizar, como de costume, vamos brindar, né? Gente, direito pode. Tchau. Valeu.